Olá, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou aluno do mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Estácio de Sá, e essa é a avaliação da disciplina Ensino e Administração, ministrada pelo professor Marcos Brown. O tema que irei abordar hoje é sobre o planejamento do ensino. Bom, os objetivos dessa aula é que no final da aula vocês possam ser capazes de explicar os conceitos do planejamento de ensino, utilizar esses conhecimentos adquiridos para montarem os seus planejamentos, elaborar um bom planejamento de ensino e explicar a taxonomia de Bloom. Mas antes de a gente entrar no planejamento de ensino propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de planejamento. O que é planejar? O planejamento é essencial para qualquer área, para diversas áreas institucionais, como tanto no ensino como na vida do dia a dia, numa fábrica ou numa outra qualquer instituição. E é um processo que ele vai buscar o equilíbrio entre os meios e os fins, ou seja, entre os recursos que temos disponíveis para utilizar para que possamos atingir o objetivo que nós desejamos. Portanto, é uma reflexão, é um momento de reflexão que deve ser muito cuidadosamente pensado para que cada etapa do processo seja bem executada. É o momento de planejar as tomadas de decisões que vão ser tomadas ao longo do projeto ou da aula, no nosso caso, e prever quais são as necessidades. Será que nós vamos precisar de um recurso mais tecnológico? Será que não? Será que recurso financeiro? Então o planejamento ele traz isso tudo para a gente. E qual o objetivo final aí do planejamento? É estruturar as ideias. A gente tem muitas ideias sobre o que fazer, sobre onde queremos chegar, mas precisamos estruturar isso dentro do planejamento. E isso é muito importante. E qual é a melhor maneira de atingir o objetivo? Essa é a pergunta inicial que você vai responder fazendo a boa tomada de decisão, prevendo as suas necessidades, estruturando as suas ideias. O planejamento responde a essa pergunta: qual a melhor maneira de atingir o objetivo? Bom, antes de entrarmos no planejamento de ensino, nós vamos fazer agora ver quais são as etapas que existem no planejamento da educação. Primeiro nós temos o planejamento educacional. Ele é um nível mais amplo, ele tem como objetivo definir os fins e os meios para alcançar o que se pede, e ele está a cargo das autoridades, ou seja, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação e órgãos estaduais e municipais, quando assim o competem. É um planejamento que visa objetivos de médio e longo prazo, ele requer um diagnóstico da situação educacional do país, ou do estado, ou da cidade, e em bases estruturais e políticas ele vai definir os documentos oficiais, ou seja, políticas, planos de governo, programas de governo, que vão fornecer, através deles, os meios para alcançar o objetivo da educação. Em seguida, a gente passa para o planejamento institucional, que, como o nome já diz, é um planejamento da instituição. E aí eles vão consolidar, a equipe dessa instituição vai consolidar um trabalho que vai definir as diretrizes que visam atender o que o nível anterior pediu, que é o Ministério da Educação e o Conselho Nacional, para atender as necessidades locais e para atender a necessidade da sua clientela, que são seus alunos. E locais porque é necessário que a instituição olhe para o ambiente onde ela está inserida. Ela tem um objetivo político, porque ela vai estabelecer um compromisso com a educação, mas ela também tem um objetivo pedagógico que vai definir
os propósitos da instituição e como a instituição vai executar aquelas ações de ensino. É chamado também de PDI, é a missão institucional. Dentro do PDI está a missão institucional, estão as metas da instituição e os dados referentes à organização. É uma carta de compromisso com o Ministério da Educação. Em seguida, faz-se o planejamento curricular, que é baseado nas diretrizes curriculares para cada curso. A instituição vai definir toda a estrutura curricular do curso, no qual os professores vão ter que se basear para fazer o seu planejamento de ensino. E dentro desse planejamento tem todas as atividades que o aluno vai ter que fazer. Então, para todos os cursos que a instituição possui, ela tem essa obrigação de fazer esse planejamento curricular. E agora nós vamos entrar de fato no planejamento do ensino, que é o que nos compete ao professor. Um bom planejamento de ensino que o professor tem que realizar, ele tem que visar, o objetivo final dele é o aprendizado do aluno. Então é muito importante que ele faça um diagnóstico da realidade que ele está inserido. O aluno e a instituição. Ele vai ter que saber quais fatores externos podem influenciar, que tipo de turma ele está dando aula, qual é a matéria, qual é a disciplina que ele está se dispondo a aprender, que momento os alunos estão chegando nessa aula e como eles têm que estar preparados para a próxima matéria, né? Então, tudo isso compete ao professor fazer esse diagnóstico. Feito esse diagnóstico, ele vai definir o tema, baseado em tudo que a gente já falou aqui anteriormente, né? Da ementa do curso, da base curricular, e ele vai preparar sua aula. O que é preparação? A preparação ele vai definir quais são os meios, se ele vai usar slide, se ele vai usar quadro. Isso tudo ele já fez no diagnóstico de realidade. Se ele vai poder usar algum recurso tecnológico ou não. Ele vai definir qual vai ser o método de avaliação dele, ele vai definir quais tópicos ele vai abordar de uma forma mais profunda, quais as referências bibliográficas ele vai usar. E isso está dentro do planejamento do ensino e é fundamental para que ele atinja o objetivo. E como ele mede esse objetivo? Como ele mede que tudo que ele fez foi eficaz? Através da avaliação. E aí o método de avaliação que ele já pré-definiu, ele vai aplicar e espera-se que após tudo que ele planejou, bem executado, a resposta positiva é a aprovação dos seus alunos, obviamente. Uma ferramenta que vai auxiliar muito o professor durante esse planejamento do estudo é a taxonomia de Bloom. Então aqui eu estou mostrando a taxonomia de Bloom revisada e ela se baseia em 6 eixos e vai aumentando de acordo com a complexidade conforme ele vai avançando nesses eixos. Por que utilizar, né? Ele tem aí, dentro do planejamento, quando o professor escreve esse planejamento, ele vai lançar mão desses verbos que vão auxiliar ele a definir os objetivos daquela aula. Então, se o objetivo dele é preparar um aluno para uma próxima matéria que vai ser um pouco mais profunda, de repente ele vai usar o eixo do entender. E aí o aluno vai no final daquela aula, ele vai saber explicar uma situação, vai saber explicar um assunto, vai saber classificar aquele assunto, vai saber resumir. Quando ele avançar para outra matéria, de repente ele vai ter que avançar o nível, aumentar a complexidade. Então ele pode usar o eixo do avaliar ou até mesmo o eixo do criar. E aí ele vai usar dentro do planejamento dele os verbos como criticar, justificar, ou no eixo criar a gente tem o planejar, o gerar. Então a taxonomia de Bloom ela é muito importante e vai auxiliar o professor na escrita desse planejamento. E isso é muito importante. Bom, nas considerações finais, não se esqueça a definição do tema, a preparação da aula e uma boa avaliação. Esses 3 temas unidos é o que vão fazer o professor atingir o objetivo dele, que é o aprendizado do aluno. Um outro ponto que não podemos esquecer, a taxonomia de Bloom. Essa ferramenta é muito importante. Então, saber que ela existe, saber que os verbos auxiliares vão ajudar você a montar um bom plano, isso vai ser aí uma cereja do bolo.
E o recado final, a mensagem final é que um bom planejamento é saber quais ferramentas usar, o público que você irá atingir e o seu objetivo final, que sempre tem que ser o aprendizado dos alunos. Muito obrigado a todos. Tenha uma boa semana.